Os grandes embates humanos, as guerras, deixaram marcas profundas em todas as épocas, como as guerras púnicas na antiguidade, a Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 30 anos, que devastou a Europa, a Grande Guerra. Aliás, muitos avanços tecnológicos em armas que se desenvolveram nesta guerra iriam ter sua maturidade no maior conflito militar humano na história, a Segunda Guerra Mundial. Armas mortais como o tanque de guerra, o avião e por fim a bomba nuclear. Neste vídeo, um raio-x do conflito que terminou há 80 anos atrás. Vamos ao vídeo. O pós-guerra da Primeira Guerra de 1914 encerrou o protagonismo de séculos dos reis e imperadores, porém criou condições para o movimento ideológico de extrema-direita e de extrema-esquerda. Na Rússia nasceu o poder comunista, um movimento nascido no século XIX, e no Ocidente surgiu, com a carestia causada pela crise da queda da Bolsa de 1929, o surgimento de líderes populistas, autoritários e beligerantes, como Adolf Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. No Extremo Oriente, o Japão Imperial, já tomado no seu governo por militares expansionistas, avançavam pela China, visando se expandir pelo Oriente. Hitler visava 3 coisas: acabar com os judeus, dominar a França como vingança pessoal, ele que lutou como soldado na Primeira Guerra e havia lutado na derrota em 1918, e eliminar a União Soviética e dominar seu território. E isso tudo ele escreveu em seu livro, Mein Kampf. A guerra era inevitável e os atores tomavam seus lugares. E quando a Alemanha nazista se aliou à Itália fascista e ao Japão imperial, tudo parecia bem claro. De 1939 a 1941, o chamado Eixo teve sucessos sucessivos e o mundo via com apreensão aquele panorama. O Japão avançava pela China, pelas Filipinas, Indonésia e Sudoeste Asiático, varrendo de seu caminho os ingleses e atacando Pearl Harbor, acordando o gigante americano, sem declaração de guerra, e chegaram a ameaçar a própria Austrália. Na Europa, Hitler já havia anexado a Áustria e a Tchecoslováquia, com assentimento de ingleses e franceses. Depois invadiu e dominou a Polônia, derrubando a França em apenas 2 meses e iniciando o conflito mundial. Numa sucessão de vitórias relâmpago, anexou a Noruega, a Holanda, a Bélgica e depois de um pacto de não agressão com sua arqui-inimiga, a União Soviética, tentou invadir a Inglaterra. Depois se voltou contra a Rússia, onde, com 3 milhões de homens, chegou a bater às portas de Moscou. A Itália, para não ficar para trás, invadiu a Etiópia e a Grécia. E naquele período parecia mesmo que o mundo iria ser engolido por regimes obscuros e militaristas. Mas só parecia, felizmente. O desempenho do exército italiano foi decepcionante, e isto muito por culpa de seu líder, Benito Mussolini. Empresários e homens de negócios do país tentaram convencê-lo de que naquele momento a Itália não tinha condições de entrar em um conflito daquelas proporções. Porém, ele teimoso lhe decidiu ir em frente, para não ficar atrás de seu parceiro alemão. Invadiu por conta própria o Egito Britânico e a Grécia, mas seu exército, embora numeroso, estava mal armado e mal comandado, sofrendo uma derrota completa, sendo perseguido tanto na Grécia como na África. Hitler, furioso, teve que adiar sua invasão à União Soviética para socorrê-lo, anexando a Iugoslávia, a Albânia e a Grécia, com certa facilidade. No caso da África, destacou uma força comandada pelo general Erwin Rommel, para conter os britânicos no norte africano. Por culpa da Itália, teve de abrir outra frente na guerra, o que não estava em seus planos. Depois disso, a empáfia de Mussolini esmoreceu, e ele teve de se contentar em ser o que era,
apenas um apagado coadjuvante do Führer alemão. Por todo o conflito, Hitler por diversas vezes atrapalhou seus generais, tomando decisões impossíveis e errôneas no comando supremo dos exércitos, além do fato de que não existia uma coordenação de ação com os japoneses, e de fato praticamente se lutava duas guerras separadas, uma na Europa, outra na Ásia. Hitler apenas seguiu seu parceiro asiático na declaração de guerra aos Estados Unidos, desprezando sua força industrial e econômica. E para o eixo, a guerra já não poderia ser vencida militarmente depois de 1942. Em 1941, Hitler invadiu a União Soviética, como eu já disse, com 3 milhões de homens na Operação Barbarossa. Mas o inverno russo o deteve nas imediações de Moscou e os russos, depois de imensas perdas, foram estabilizando a frente leste. Se Hitler tivesse dobrado os russos antes do inverno, talvez ainda estivesse em condições de prolongar ou mesmo ditar os termos favoráveis aos seus inimigos na frente ocidental. Mas tal não aconteceu. Para os russos era uma guerra de vida ou morte, e os alemães foram sendo absorvidos por batalhas onde milhões morreriam. E de 7 de julho de 1942 a 17 de fevereiro de 1943, alemães e soviéticos disputariam ferozmente a pequena cidade de Stalingrado, onde o exército do general alemão von Paulus foi cercado e dizimado. Ali, 2 milhões de homens morreriam. A partir de então, os alemães só recuariam. E na África não teriam sorte melhor, empurrados desde o Egito e a Argélia por forças norte-americanas e inglesas. Logo, a Itália se renderia. Hitler retomou o norte do país e recolocou Mussolini no poder. Agora, Mussolini, murcho e abatido, se tornaria mais fantoche do que nunca. Na Ásia, em junho de 1942, houve a grande batalha naval de Midway, onde a marinha japonesa teve 4 porta-aviões destruídos. De 23 a 26 de outubro de 1944, em torno da ilha de Leyte, nas Filipinas, o restante do poder naval japonês foi destruído completamente pelos americanos. E ficou claro para esses que a possibilidade de uma vitória estava completamente descartada. Analisando friamente os 3 componentes do eixo, dá para notar que, apesar do impacto inicial, suas chances de uma vitória mais ampla eram poucas. A Alemanha nazista só teria uma pequena chance se tivesse tirado a União Soviética da luta rapidamente em 1941. No caso japonês, estava claro que a longo prazo eles não poderiam sustentar uma luta diante do poderio gigantesco americano, com sua indústria e reserva de ferro, aço, além de dispor de uma população muito maior, com mais homens aptos a se alistar. A Itália era o elo mais frágil, e seu poder só existia nas bravatas de seu líder Mussolini, que, se visto hoje em seus discursos, seria ridicularizado. O orgulho e a arrogância os fizeram chafurdar em muito sangue. Os alemães lutariam até abril de 1945, quando já não havia razão daquilo. Hitler se auto-exterminou junto de sua recém-esposa Eva Braun, e alguns líderes fanáticos seguiram seu exemplo. Mussolini foi pego quando tentava fugir com sua amante. Foram mortos e dependurados em praça pública pelos partisãs. O Japão continuava a lutar, ilha por ilha, ferozmente, e os americanos estimavam perdas em 1 milhão de homens em uma eventual invasão do país inimigo. Preferiram então jogar 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki.
Isso serviu também como demonstração de força para seu futuro rival, a União Soviética, na Guerra Fria que se seguiria. A Europa Ocidental e do Leste estava em ruínas, e a destruição era percebida por todos os lados. Ficou visível também o horror dos campos de concentração, onde quase 6 milhões de judeus e eslavos foram mortos. E arrepiante também foi o grande número de violações, principalmente na frente leste. Em termos militares, a União Soviética perdeu entre 26 e 27 milhões de homens. A Alemanha, 5 milhões e meio. A China, 2 milhões. O Japão, 1 milhão e meio. A Polônia, 4 milhões. E a Iugoslávia, 1 milhão e 600 mil mortos. Ao todo, as perdas humanas vão de 50 a 65 milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial pode ser vista como uma guerra de extermínio, onde civis eram tanto alvo como os militares. Não havia distinção. O grande crime de Hitler certamente foi a máquina genocida que criou para exterminar os judeus, e os líderes nazistas que sobreviveram à guerra foram levados ao julgamento em Nuremberg. É fato que os nazistas exterminaram vilas inteiras na Rússia e lotavam trens com pessoas para serem incineradas em fornos em campos de concentração como os de Treblinka e de Auschwitz. Mas dá para pensar em crime de guerra da parte dos aliados? Os historiadores apontam o bombardeio americano em inglês da cidade de Hamburgo, em 1943, que durou 8 dias, uma cidade desprotegida e que virou uma enorme fogueira, com estimados 40 mil civis mortos. Para Hitler foram 100 mil, e que esse episódio poderia ser classificado como crime de guerra. Muito controverso também é o lançamento das 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas, que pulverizou 140 mil pessoas, fora as que viriam morrer sob os efeitos da radiação nos anos seguintes. Os americanos alegam que milhões morreriam em um ataque direto ao território japonês, mas será que não superestimaram os números? Seria um mal menor pensar em sacrificar 100 mil civis em vez de 1 milhão de homens? De soldados? Nos dias de hoje, o episódio é sim considerado um crime de guerra, pois violou o princípio básico do direito internacional dos conflitos armados, onde rege que os alvos devem ser estritamente militares e não civis desprotegidos. E o que vale também para o exemplo alemão do bombardeio de Hamburgo. Devemos pensar na guerra como a expressão mais clara do que a irracionalidade, a crueldade, a falta de amor e empatia do ser humano para com seu semelhante pode alcançar. A destruição e sofrimento da Segunda Guerra Mundial foi o legado de um imperador que não controlava seus militares, de um líder cheio de empáfia e falastrão, e de um homem delirante, racista, cruel e megalomaníaco. Olá, gente, tudo bem? Há 80 anos atrás terminava a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito bélico da história da humanidade. Bom, a lição que fica é que sempre desconfie de líderes que puxam muito para a extrema, para os extremos, para um nacionalismo exagerado, Sempre desconfie dessas figuras que falam muito, mas tem muito pouco a dizer, E a gente tem sempre um exemplo aí, por aí. O que o povo alemão, o povo italiano e o povo japonês ganhou, aplaudindo esses líderes e apoiando eles. Ganhou bomba na cabeça, ganhou a perda de emprego, ganhou a perda de filhos, maridos, mulheres que foram violadas. Isso que eles ganharam, destruição de cidades inteiras. Imagina ter sua casa destruída por uma bomba,
aqueles bombardeios terríveis que aconteceram. Mas o ser humano não aprende, né? O que está rolando na Ucrânia, por exemplo, é simplesmente o resultado do orgulho, né? Orgulho, ganância por poder, e isso leva apenas à destruição e à morte. Mas está aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que incite a reflexão, uma reflexão sobre o que é a guerra. E lembrando que a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!